Ela apareceu com a filha autista e o viúvo rico nunca imaginou se apaixonar. Leonardo Martins, um CEO milionário com uma vida cercada de luxo, se via perdido no mundo após a morte da esposa. O peso da solidão o consumia todos os dias, mas a rotina acelerada da sua empresa parecia ajudá-lo a esquecer. Até que um erro banal de agendamento o levou ao inesperado Centro Esperança. O lugar era simplesmente um edifício de concreto frio, mas havia algo vibrante no ar, uma combinação de cores e sons que ecoavam esperanças renascentes. Naquele dia ele encontrou Sofia, sua filha de 8 anos, envolta em um silêncio que era um grito ensurdecedor. O olhar dela, antes brilhante, agora estava encoberto pela dor. Leonardo sentia o nó na garganta. Não sabia como quebrar aquele estado de retração em que a menina se encontrava desde a tragédia. A marca de sua ausência se tornava cada vez mais evidente. Foi então que Bia entrou em cena. A fisioterapeuta, com seu cabelo cacheado e sorriso. Sorrisos e passos tímidos de Sofia se convertiam em piruetas e risadas. Era como se a música estivesse libertando a menina de suas correntes invisíveis. Leonardo observava tudo, preso entre a admiração e a estranheza. Como era possível que alguém pudesse criar tanta alegria em meio à dor? E enquanto observava Bia interagir com sua filha, um sentimento de atração tomava conta dele. Aquela mulher, com sua energia contagiante, parecia iluminar um canto escuro da sua vida. Mas uma sombra pairava sobre o momento. Ele não fazia ideia do que se escondia por trás do sorriso de Bia. Nos meses seguintes, os encontros no Centro Esperança se tornaram uma rotina reconfortante, e a conexão entre eles cresceu. O que começou como uma relação profissional, logo se tornou um laço emocional mais profundo. Bia era o tipo de mulher que fazia o coração de Leonardo pulsar de novo, mas havia uma barreira invisível entre eles. Um passado repleto de traumas e inseguranças a mantinha distante. Para ele, era uma ameaça. Ele estava decidido a desmantelar o que parecia um frágil e novo equilíbrio na vida de Leonardo e Sofia. A angústia crescia. Leonardo sabia que tinha que lutar não só por Sofia, mas pelo que estava começando a estabelecer com Bia. Certa noite, uma enfermeira que trabalhava no centro se aproximou de Leonardo. Com uma expressão enigmática, ela revelou uma parte do passado de Bia, uma história de dor que poderia mudar tudo. E enquanto Leonardo lutava com seus próprios sentimentos, a verdade sobre o que se passava na vida de Bia poderia ser a chave para preservar o que estava sendo construído, ou o motivo de um colapso total. Agora, durante a estreia de um documentário celebrando as conquistas de Sofia, revelações dolorosas estavam prestes a vir à tona. As emoções estavam à flor da pele. Entre lágrimas e risos, Leonardo e Bia se viam num momento decisivo. Até onde estavam dispostos a ir para proteger o que construíram juntos? Ei, antes de continuarmos, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima no auditório estava elétrico. Leonardo e Bia, com os corações acelerados, se preparavam para assistir à estreia do documentário. Sorrisos nervosos reinavam entre eles. Mas o olhar de Bia mostrava algo mais profundo, um medo escondido atrás da alegria. A plateia estava cheia, pessoas aguardando ansiosas pela história de Sofia, e a atmosfera pulsava com expectativa. Enquanto a sessão começava, Leonardo sentiu uma mistura de orgulho e vulnerabilidade ao olhar para a filha. As imagens na tela vibravam com a vida da menina, suas conquistas e lutas,
mas no fundo de seu coração, Leonardo sabia que a felicidade delas estava entrelaçada com um peso que não podiam ignorar. Ele olhou para Bia, ao lado, mas... Sim, alguém gritou. Os olhares se viraram rapidamente na direção da entrada. Uma mulher com uma expressão aterrorizada parecia estar em pânico. Bia, Bia, ela chamava, entre lágrimas e desespero. O murmúrio da plateia cresceu. Bia congelou, suas feições transformando-se em algo que Leonardo nunca tinha visto, medo puro, como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou para a mulher, e Leonardo seguiu o seu olhar. Era uma ex-colega de Bia. Alguém que parecia ter saído de um pesadelo. Você não pode estar aqui! Bia se levantou abruptamente, sua voz trêmula. As duas mulheres se encararam, e a tensão era palpável. Leonardo se sentiu perdido. O que estava acontecendo? A antiga sabedoria e simpatia de Bia estavam agora vestidas de terror. Ele parecia ver a cada segundo a estrutura do que tinham construído começando a desmoronar. A mulher avançou, seus olhos fixos em Bia, cheia de uma mistura de raiva e desespero. Você sabe que está sendo observada. Eles não desistiram. Você precisa vir comigo. As palavras dela soavam como bombas, e Leonardo mal conseguia compreender. O que ela queria dizer com observada? Que perigo Bia estava enfrentando? Bia estava pálida agora, as mãos tremiam. Eu não posso voltar. Era uma confissão, um sussurro de algo que Leonardo não conseguia entender. O olhar dela se dirigiu a Leonardo, implorando, buscando ajuda, compreensão, qualquer coisa que pudesse salvar a situação. Quem está observando você? O tom de Leonardo ecoou entre a confusão da plateia. Segundos pareciam se arrastar, enquanto ele tentava reunir todas as peças. O público, em choque, sussurrava, tentando compreender a cena desenrolando-se diante deles. A emoção da estreia foi rapidamente cortada por essa nova e sombria revelação. Os que estão atrás do projeto, os que não querem que você trabalhe aqui, com ela, com Sofia. O desespero na voz da mulher era assustador, e Leonardo sentiu uma onda de proteção. Ele se levantou, abrindo os braços como se pudesse magicamente proteger Bia daquele pesadelo. Mas quando Bia olhou para a plateia de novo, ela não estava mais apenas assustada. Havia uma determinação em seus olhos. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou enfrentar isso tudo. Seu grito era quase uma declaração de guerra, e a plateia ficou em silêncio, como se tivessem sido atingidos por um raio. Leonardo sentiu um aperto no peito. O que todo aquele drama significava para ele, para Sofia? Bia estava se preparando para enfrentar algo que ele nunca soube que existia. Ele a queria ao seu lado, mas agora havia uma sombra entre os dois, algo que poderia separá-los para sempre. A pressa do momento os atingiu como um tufão. O que viria a seguir? Leonardo só sabia que o que havia construído estava prestes a desmoronar. E ele precisava agir. Mas como? O que estava por trás dessa nova realidade? A urgência pulsava. As verdadeiras intenções e passado de Bia estavam prestes a serem revelados, e a única certeza era que nada seria como antes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Leonardo sentiu o olhar de todos sobre eles. Bia, ofegante, parecia uma criança perdida. A mulher, ainda em pé, não se movia. O clima carregado se tornava insuportável. Bia, vamos conversar, ele sugeriu, tentando romper a tensão. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher gritou novamente. Você não entende, eles vão fazer de tudo para te encontrar. O pânico em sua voz reverberou como um alarme. Você tem que ir antes que seja tarde demais. Leonardo a encarou, confuso. Que diabos está acontecendo? Sua voz saiu mais firme do que sentia. Todos na plateia observavam, os sussurros crescendo como uma tempestade. Bia, ainda paralisada, buscou as palavras. Eles me seguiram, sempre.
Desde a primeira vez que entrei no centro, eu tentei me esconder. As palavras dela se espalharam pela sala, uma confissão dolorosa. Mas não sei se consegui. Eu não posso voltar a esse lugar. O turbilhão de emoções corria dentro de Leonardo. Não era só medo pelo futuro, mas pela vida que estava construindo. Seu olhar se desviou para Sofia, que estava em silêncio, mas compreendia o que estava acontecendo. O coração de pai doía. Você precisa ajudar a Sofia, Bia murmurou, uma súplica em sua voz. Eu só queria que você soubesse. Tinha uma fragilidade em seu olhar que quebrava qualquer rigidez. A mulher avançou, os olhos fixos em Bia. Se você não for agora, não vai sobreviver. Eles não vão parar. Tem olhos em todo lugar. A tensão aumentava. Cada palavra carregava um peso que Leonardo não conseguia ignorar. O que Bia estava escondendo? Ele queria protegê-la. Mas como? Havia algo mais? Algo que ela não havia revelado. Chega! Leonardo gritou, seu coração disparando. O que está acontecendo de verdade? Ele estava quase implorando agora. A sala parecia estar em câmera lenta, todos esperando a resposta. Bia hesitava. O peso do mundo estava em seus ombros. Há muito tempo eu estive envolvido em algo que não pude controlar. Um projeto. Algo que foi além de mim. A voz dela tremia e os olhos de Leonardo se estreitaram. O que poderia ser tão grande a ponto de ameaçar suas vidas? De repente, a mulher avançou mais, o desespero estampado no rosto. Bia, eles têm um vídeo. Um vídeo que pode acabar com você. E então o chão pareceu ceder sob os pés de Leonardo. O que estava acontecendo? Que vídeo? Ele questionou. A raiva e a preocupação se misturando. Não podemos continuar com isso aqui. Você vai colocá-los em risco. A mulher gritou. E agora, mais pessoas na plateia começaram a murmurar, chocado com a cena. Leonardo sentiu seu estômago revirar. Que risco, Bia? Que vídeo? Sua voz era um misto de desespero e necessidade. Ele precisava saber a verdade. Qualquer que fosse essa verdade. A sala estava em pânico. O foco agora estava em Bia, que tinha lágrimas nos olhos. Um vídeo. Deu um acidente. Algo que não era para acontecer. Ela estava chorando. E agora? Eles querem me silenciar. Leonardo sentiu uma onda de raiva e impotência. Silenciar você? Como assim? Bia, nós precisamos da verdade. A urgência nas suas palavras invadiu o ambiente. Antes que Bia pudesse responder, o auditório foi preenchido com um barulho ensurdecedor. A porta se abriu com força e um grupo de homens entrou, uniformizados, com olhares ameaçadores. O clima mudou instantaneamente. A sala estava congelada. Estamos aqui para buscar Bia. A voz de um dos homens era ríspida, e Leonardo teve certeza de que conhecia aqueles rostos, talvez da sua indústria. O pânico tomou conta da plateia. O que estava acontecendo? Eles conheciam Bia? Quem eram? Em um instante, tudo parecia ter mudado. A vida deles havia sido exposta a um mundo que Leonardo mal conseguia enxergar. Ele só sabia que precisava proteger Sofia, proteger Bia. Mas como? Enquanto os homens se aproximavam, a certeza do que estavam prestes a enfrentar se tornava desgastante. Não havia mais volta. O que Bia tinha feito? O que havia no passado dela? E agora, como poderiam todos sair ilesos dessa situação? Essas eram as perguntas que ecoavam na mente de Leonardo enquanto o caos se instalava. O cerco estava se fechando, e as consequências de suas escolhas pairavam no ar como uma tempestade prestes a desabar. O que viria a seguir? A certeza era uma só. Tudo estava prestes a mudar para sempre. O silêncio na sala era ensurdecedor. Leonardo sentiu o olhar de todos sobre eles. Bia, ofegante, parecia uma criança perdida. A mulher, como uma sombra do passado, ainda em pé, não se movia. O clima carregado tornava-se insuportável.
Bia, vamos conversar, ele sugeriu, tentando romper a tensão. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher gritou novamente. Você não entende. Eles vão fazer de tudo para te encontrar. O pânico em sua voz reverberou como um alarme. Você tem que ir antes que seja tarde demais. Leonardo a encarou confuso e em choque. Que diabos está acontecendo? Sua voz saiu mais firme do que sentia. Todos na plateia observavam, os sussurros crescendo como uma tempestade de preocupação. Bia, ainda paralisada, buscou as palavras. Eles me seguiram. Sempre. Desde a primeira vez que entrei no centro. Eu tentei me esconder. As palavras dela se espalharam pela sala. Uma confissão dolorosa. Mas não sei se consegui. Eu não posso voltar a esse lugar. O turbilhão de emoções corria dentro de Leonardo. Seu olhar se desviou para Sofia, que estava em silêncio, mas compreendia o que estava acontecendo. O coração de pai doía, apertava. Você precisa ajudar a Sofia, Bia murmurou, uma súplica em sua voz. Eu só queria que você soubesse. Tinha uma fragilidade em seu olhar que quebrava qualquer rigidez. A mulher avançou, os olhos fixos em Bia. Se você não for agora, não vai sobreviver. Eles não vão parar. Tem olhos em todo lugar. A tensão aumentava, e Leonardo sentiu sua raiva se transformar em um vendaval de proteção. Mas o que Bia estava escondendo? Ele queria protegê-la. Mas como? Chega! Leonardo gritou, seu coração disparando. O que está acontecendo de verdade? Ele estava quase implorando agora. A sala parecia estar em câmera lenta, todos esperando a resposta. Há muito tempo eu estive envolvido em algo que não pude controlar. Um projeto, algo que foi além de mim. A voz dela tremia. E agora eles querem me silenciar. Leonardo sentiu uma onda de raiva e impotência. Silenciar você? Como assim? Bia, nós precisamos da verdade. Sua urgência preenchia o ambiente, antes que Bia pudesse responder. O auditório foi preenchido com um barulho ensurdecedor. A porta se abriu com força e um grupo de homens entrou, uniformizados, com olhares ameaçadores. Estamos aqui para buscar Bia. A voz de um deles era ríspida. Naquele momento, um calafrio percorreu a espinha de Leonardo. Ele conhecia aqueles rostos, mesmo que de relance. Homens de um passado que ele preferia esquecer. A sala, antes em choque, agora explodiu. Pessoas começaram a sussurrar, algumas a levantar, arregalando os olhos. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora. Leonardo se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Tudo o que construíra, todas as esperanças, estavam prestes a desmoronar. Quem são vocês? Leonardo enfrentou os homens. O que querem dela? Menos perguntas, mais ação hoje. Bia, venha conosco, um deles disse, a frieza em sua voz cortante como faca. Não! Bia, você não vai a lugar nenhum! Leonardo gritou. A adrenalina subia. Ele percebeu que em um instante poderia perder tudo. Mas quando olhou para Bia, a incerteza em seu olhar fez seu coração acelerar. Algo não estava certo. Ela não parecia assustada, mas determinada, como se tivesse esperado por esse momento. Eles fazem parte do que eu deixei para trás. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo, Bia falou, mas sua voz havia mudado. Era como se uma energia diferente emanasse dela. Ela olhou para a mulher que a chamara e então para Leonardo, seus olhos brilhando com uma intensidade que o deixava tenso. Eu não sou quem você pensa que sou, Leonardo. Eu sou parte de algo maior e isso... Ela hesitou, a coragem vacilando. Isso pode destruir tudo. O impacto da revelação começou a reverberar, e Leonardo sentiu um frio na barriga. O que ela estava dizendo? Parte de algo maior? Uma sombra de dúvida se instalou. Cada segundo se arrastava. Cada palavra pesava.
O que Bia realmente esconderia? Enquanto a plateia observava em silêncio, os homens se aproximaram, mas Bia se afastou. Vocês não vão me levar. Não vão. Havia uma resolutividade em sua voz que ecoou no ar, e Leonardo paralisou, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Por que você está disposta a arriscar tudo? Leonardo perguntou, a voz quase um sussurro. A verdade parecia à beira de ser revelada, mas algo dizia que seria mais devastador do que imaginava. Bia olhou profundamente nos olhos dele, e ali, no meio daquela confusão, tudo ficou em suspenso. Entre os olhares perplexos da plateia e a aproximação ameaçadora dos homens, uma pergunta pairava no ar, um silenciamento sombrio. O que Bia realmente era? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar não apenas suas vidas, mas o destino de todos ali presentes. E como ele, Leonardo, poderia ser parte disso. A incerteza cerrava o punho ao redor do coração dele, enquanto o caos se instaurava com a certeza de que nada, absolutamente nada, seria como antes. Enquanto a tensão pairava no ar, Leonardo olhou para Bia, como se esperasse que ela dissesse algo que torne. Bia respirou fundo, como se tentasse reunir a coragem que lhe faltava. Eu não posso voltar. Se eu fizer, eles vão. Antes que pudesse concluir, os homens avançaram. Leonardo se posicionou defensivamente à frente de Bia. Vocês não vão fazer nada com ela. Sua voz ecoou firme no auditório, mas a dúvida comia seu espírito. O que estava acontecendo? Um dos homens, com um sorriso desdenhoso, respondeu. Acha que pode protegê-la? Você não sabe do que estamos falando. E ela também não. Não! Bia gritou, mas seus olhos estavam cheios de uma mistura de desespero e determinação. Você não pode levá-la. Ela precisa de mim. Então, o olhar dela se voltou para a mulher que havia alertado, e sua expressão mudou completamente. Você contou a ele, não foi? A mulher, tomada de pânico, hesitou antes de responder. Era necessário, Bia. Você não pode mais fugir. A verdade precisa vir à tona. Leonardo observou a dinâmica entre as duas, e a frustração queimava dentro dele. O que estava por trás dessa conversa codificada? Ele fez um esforço para se manter calmo. Que verdade, que inferno é isso? O homem à frente deu um passo à frente, arrogante. A verdade é que Bia fez parte de um experimento. Um projeto que envolve muito mais do que você imagina. E agora, ela precisa de nossa ajuda. Se você não se afastar, todos nós estaremos em perigo. O quê? Um experimento? As palavras arranharam a mente de Leonardo. Ele se virou para Bia, que agora parecia pequena e vulnerável. Bia, o que está acontecendo? Fale. O silêncio ocupado pela expectativa cresceu como uma tempestade. Bia chupou seus lábios e deu um passo hesitante à frente. Eu não queria que você soubesse assim. Eu só queria proteger Sofia e você. As lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Era para acabar. Mas agora, eles não vão deixar isso acontecer. Quais segredos terríveis ela guardava? A questão ecoou em sua mente, e o tempo parecia parar. O homem que estava à frente parecia ansioso, como se a paciência estivesse se esgotando. Precisamos de você, Bia. O que você fez de errado foi interferir com a programação. Se você não voltar, eles vão fazer algo muito pior. Leonardo sentiu seu coração disparar. A ideia de que Bia estava ligada a algo sombrio o afetava de uma maneira que ele nunca imaginou. Bia, quem são eles? E que programação é essa? Eu era parte de um grupo que desenvolvia terapias para crianças. Crianças como Sofia, mas envolvidos em muito mais do que apenas ajudar. Havia pressões e eu não sabia que estava sendo usada. Eles queriam algo diferente. Antes que pudesse terminar, uma sirene soou ao longe e a porta do auditório estourou novamente. Desta vez, com um grupo de policiais. Olhares de choque, murmúrios e desespero encheram a sala. Um dos policiais gritou.
Todos ao chão. Está havendo uma emergência. A sala se tornou um turbilhão de movimento. Pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Os homens que queriam levar Bia se voltaram, e Leonardo tomou a frente. Bia, confie em mim. Vamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, os agentes se aproximaram, e a mulher que havia gritado se virou, revelando um distintivo. Sou investigadora. Bia, você está sendo procurada por motivos que ainda não compreende. E você precisa cooperar. Bia olhou para Leonardo um último momento, confusa, antes de assentar a cabeça. Eu não posso ir. Eles vão te machucar. Todos vocês. Em um instante, tudo se tornara um labirinto de confusão. O que Bia não estava dizendo? O que exatamente estava sendo revelado? O passado dela era mais nebuloso e perigoso do que ele imaginava. O desespero se alastrava. E enquanto ele agarrava a mão de Bia, ele sabia que nada seria como antes. O chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. E a verdade que viria à tona poderia despedaçar tudo o que eram. O calor havia se transformado em um alvoroço palpável. Leonardo sentia seu coração disparar, ecoando a tensão que carregava o auditório. A mão de Bia tremia na sua, e ele só conseguiu pensar em como tudo parecia sair do controle. Bia, precisamos sair, sussurrou, mantendo os olhos fixos nos homens que se aproximavam. Mas Bia parecia distante, assoberbada. Os olhos dela estavam fixos na mulher que havia alertado sobre o perigo, como se buscasse respostas que nunca viriam. O que você está esperando? A mulher implorava, mas Bia apenas balançou a cabeça. O pânico tomou conta dela. Eu não consigo, não posso deixar que eles te machuquem. Bia gritou, sua voz quase quebrando sob a pressão. O barulho dos policiais ao fundo parecia distante agora, como se tudo estivesse em câmera lenta. Os homens quase chegavam a eles, e a urgência tornava-se quase insuportável. Você não está sozinha nisso, Bia. Leonardo disse, a voz firme. Ele queria que ela sentisse seu apoio, que pudesse confiar nele como nunca antes. Mas algo na expressão dela o deixou em alerta. Havia uma resolutividade ali, uma determinação que ele não entendia. Eu não posso deixar você nem Sofia. Bia respirou fundo e então, com um grito despejado, se virou para os homens. Vocês não vão me levar. O audacioso desafio pegou a todos de surpresa. A sala estremeceu, como se o chão tivesse encolhido sob eles. Os homens hesitaram, um focando sua atenção em Bia, enquanto um sorriso esboçava em seu rosto. Você realmente acha que pode resistir? Sabe que não há como escapar do que fizemos, ele provocou. Leonardo não entendeu. O que ela havia feito? A tensão nas entrelinhas da conversa entre Bia e os homens começou a lhe deixar inquieto. Ele precisava de respostas, mas antes que pudesse perguntar, um som cortou o ar. Algo como um estalo, seguido por um clarão ofuscante. As luzes do auditório piscaram. E então, uma explosão surda, vindo de algum lugar no fundo da sala. A porta de entrada se estilhaçou, e uma onda de fumaça começou a invadir o ambiente. O pânico tomou conta. Gritos preenchiam o ar, e as pessoas começaram a correr para a saída, mas Fernando sentia uma sensação estranha. Ele se virou para Bia, que estava paralisada, os olhos fixos na porta destruída. Bia, o que está acontecendo? O desespero o dominava, mas ele precisava manter a calma. Isso não deveria estar acontecendo. Bia respondeu, a voz trêmula. E agora, Bia, tudo está prestes a mudar. Você nunca deveria ter se exposto assim. Ele começou a avançar, mas Leonardo deu um passo à frente, determinado. Se você encostar nela, eu juro que... Jura o quê? O homem o interrompeu, rindo. Você realmente não percebeu? Os olhos que estavam sobre Bia não eram somente os meus. Ela é uma peça-chave. E você é apenas um obstáculo.
Leonardo sentiu o mundo girar. O que isso significava? Os olhos sobre Bia, o calor do momento e o ruído da sala se tornaram confusos. Não! Tudo o que fiz, tudo o que ela tem que fazer, depende de você ser um pai comum. Mas essa parte da história acabou, e agora você verá quem ela realmente é. Bia soltou um grito desesperado, e seu olhar encontrou o de Leonardo. Não escute! Você não sabe o que está sendo dito. Você não sabe o que eles querem de mim. E então, a verdade brotou como uma flor envenenada. O homem continuou. Ela é um teste, Leonardo. Um protótipo do que está por vir. Você a tornou mais frágil e menos útil. Agora, se você não se afastar, perderá sua família para sempre. A confusão na mente de Leonardo se transformou em dor. Bia, protótipo, o peso dessas palavras construiu um desespero que eclodiu em seu peito. A lealdade abalada, as verdades ocultadas, e eles estavam ali, bem na frente dele, prontos para desmantelar tudo. Bia, o que você escondeu? A pergunta escapuliu de seus lábios e, nesse instante, o olhar travado de Bia transmitiu um pedido silencioso de perdão. Com isso, enquanto a fúria da situação crescia, uma ideia avassaladora emergiu onde antes havia amor. A dúvida plantou uma semente de traição em seu coração. E com a sala em pânico e os homens se aproximando, a única certeza que restava era a necessidade urgente de descobrir a verdade. Não só sobre Bia, mas sobre tudo aquilo em que havia acreditado. Como sua vida, suas esperanças e sonhos estavam prestes a se desmoronar em questão de instantes. O que viria a seguir, ninguém poderia prever, mas Leonardo sabia que nada seria como antes. O calor havia se transformado em um alvoroço. Bia, precisamos sair, sussurrou, mantendo os olhos fixos nos homens que se aproximavam. Mas Bia parecia distante, assoberbada. Os olhos dela estavam fixos na mulher que havia alertado sobre o perigo, como se buscasse respostas que nunca viriam. O que você está esperando? A mulher implorava. Mas Bia apenas balançou a cabeça. O pânico tomou conta dela. Eu não consigo, não posso deixar que eles te machuquem, Bia gritou, sua voz quase quebrando sob a pressão. O barulho dos policiais ao fundo parecia distante agora, como se tudo estivesse em câmera lenta. Os homens quase chegavam a eles, e a urgência tornava-se quase insuportável. Você não está sozinha nisso, Bia, Leonardo disse, a voz firme. Ele queria que ela sentisse seu apoio, que pudesse confiar nele como nunca antes. Mas algo na expressão dela o deixou em alerta. Havia uma resolutividade ali, uma determinação que ele não entendia. Eu não posso deixar você, nem Sofia. Bia respirou fundo e então, com um grito despejado, se virou para os homens. Vocês não vão me levar! O audacioso desafio pegou a todos de surpresa. A sala estremeceu, como se o chão tivesse encolhido sob eles. Os homens hesitaram, um focando sua atenção em Bia, enquanto um sorriso esboçava em seu rosto. Você realmente acha que pode resistir? Sabe que não há como escapar do que fizemos, ele provocou. Leonardo não entendeu. O que ela havia feito? A tensão nas entrelinhas da conversa entre Bia e os homens começou a lhe deixar inquieto. Ele precisava de respostas. Mas antes que pudesse perguntar, um som cortou o ar. Algo como um estalo, seguido por um clarão ofuscante. As luzes do auditório piscaram. E então uma explosão surda, vindo de algum lugar no fundo da sala. A porta de entrada se estilhaçou, e uma onda de fumaça começou a invadir o ambiente. O pânico tomou conta. Gritos preenchiam o ar. As pessoas começaram a correr para a saída, mas Leonardo sentiu uma sensação estranha. Ele se virou para Bia, que estava paralisada, os olhos fixos na porta destruída. Bia,
O que está acontecendo? O desespero o dominava, mas ele precisava manter a calma. Isso não deveria estar acontecendo, Bia respondeu, a voz trêmula. Eles descobriram onde eu estava. Foi nesse momento que o homem com um olhar arrogantemente confiante riu, como se soubesse um segredo devastador. E agora, Bia, tudo está prestes a mudar. Você nunca deveria ter se exposto assim. Ele começou a avançar, mas Leonardo deu um passo à frente, determinado. Se você encostar nela, eu juro que... Jura o quê? O homem o interrompeu, rindo. Você realmente não percebeu? Os olhos que estavam sobre Bia não eram somente os meus. Ela é uma peça-chave. E você? Você é apenas um obstáculo. Leonardo sentiu o mundo girar. O que isso significava? Os olhos sobre Bia, o calor do momento e o ruído da sala se tornaram confusos. Não, tudo o que fiz, tudo o que ela tem que fazer, depende de você ser um pai comum. Mas essa parte da história acabou. E agora você verá quem ela realmente é. Bia soltou um grito desesperado e seu olhar encontrou o de Leonardo. Não escute. Você não sabe o que está sendo dito. Você não sabe o que eles querem de mim. E então, a verdade brotou como uma flor envenenada. O homem continuou. Ela é um teste, Leonardo. Um protótipo do que está por vir. Você a tornou mais frágil e menos útil. Agora, se você não se afastar, perderá sua família para sempre. A confusão na mente de Leonardo se transformou em dor. Bia, protótipo, o peso dessas palavras construiu um desespero que eclodiu em seu peito. A lealdade abalada, as verdades ocultadas, e eles estavam ali, bem na frente dele, prontos para desmantelar tudo. Bia, o que você escondeu? A pergunta escapuliu de seus lábios, e nesse instante, o olhar travado de Bia transmitiu um pedido silencioso de perdão. Com isso, enquanto a fúria da situação crescia, uma ideia avassaladora emergiu onde antes havia amor. A dúvida plantou uma semente de traição em seu coração. E com a sala em pânico e os homens se aproximando, a única certeza que restava era a necessidade urgente de descobrir a verdade, não só sobre Bia, mas sobre tudo aquilo em que havia acreditado. Como sua vida, suas esperanças e sonhos estavam prestes a se desmoronar em questão de instantes. O que viria a seguir ninguém poderia prever, mas Leonardo sabia que nada seria como antes. Nesse momento, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma figura conhecida, uma sombra tão inesperada que fez o coração de Leonardo parar. Era uma mulher que ele nunca esperaria ver. Sua esposa Ana, que ele acreditava estar morta. Ela estava ali na frente, com um olhar fixo em Bia, como se... O que isso significava? A verdade está prestes a vir à tona, Leonardo, e você não está preparado para o que isso trará. Ana disse, sua voz firme e autoritária. Com um gesto da mão, ela acionou um dispositivo escondido, fazendo com que as luzes se apagassem completamente. O caos tornou-se um vácuo sinistro, e Leonardo sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a revelação pudesse desmoronar tudo em que acreditava. Agora, no escuro, com todos os olhares fixos nas duas mulheres, a urgência crescia. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, e a única certeza era que a vida de Leonardo nunca mais seria a mesma. O calor havia se transformado em um alvoroço palpável. Leonardo sentia seu coração disparar, ecoando a tensão que carregava o auditório. A mão de Bia tremia na sua, e ele só conseguia pensar em como tudo parecia sair do controle. Bia, precisamos sair, sussurrou, mantendo os olhos fixos nos homens que se aproximavam, mas Bia parecia distante, assoberbada. A mulher implorava, mas Bia apenas balançou a cabeça. O pânico tomou conta dela. Eu não consigo, não posso deixar que eles te machuquem. Bia gritou, sua voz quase quebrando sob a pressão.
O barulho dos policiais ao fundo parecia distante agora, como se tudo estivesse em câmera lenta. Os homens quase chegavam a eles, e a urgência tornava-se quase insuportável. Você não está sozinha nisso, Bia, Leonardo disse, a voz firme. Ele queria que ela sentisse seu apoio, que pudesse confiar nele como nunca antes. Mas algo na expressão dela o deixou em alerta. Havia uma resolutividade ali, uma determinação que ele não entendia. Eu não posso deixar você nem Sofia. Bia respirou fundo, e então com um grito despejado, se virou para os homens. Vocês não vão me levar. O audacioso desafio pegou a todos de surpresa. A sala estremeceu, como se o chão tivesse encolhido sob eles. Os homens hesitaram, focando sua atenção em Bia, enquanto um sorriso esboçava em seu rosto. Você realmente acha que pode resistir? Sabe que não há como escapar do que fizemos. Ele provocou. Leonardo não entendeu. O que ela havia feito? A tensão nas entrelinhas da conversa entre Bia e os homens começou a lhe deixar inquieto. Ele precisava de respostas, mas antes que pudesse perguntar, um som cortou o ar. Algo como um estalo, seguido por um clarão ofuscante. As luzes do auditório piscaram. E então, uma explosão surda, vindo de algum lugar no fundo da sala. A porta de entrada se estilhaçou, e uma onda de fumaça começou a invadir o ambiente. O pânico tomou conta. Gritos preenchiam o ar, e as pessoas começaram a correr para a saída. Mas Leonardo sentia uma sensação estranha. Ele se virou para Bia, que estava paralisada, os olhos fixos na porta destruída. Bia, o que está acontecendo? O desespero o dominava, mas ele precisava manter a calma. Isso não deveria estar acontecendo, Bia respondeu, a voz trêmula. Eles descobriram onde eu estava. Foi nesse momento que o homem com um olhar arrogantemente confiante riu, como se soubesse um segredo devastador. E agora, Bia, tudo está prestes a mudar. Você nunca deveria ter se exposto assim. Ele começou a avançar, mas Leonardo deu um passo à frente, determinado. Se você encostar nela, eu juro que... Jura o quê? O homem o interrompeu, rindo. Você realmente não percebeu? Os olhos que estavam sobre Bia não eram somente os meus. Ela é uma peça-chave, e você é apenas um obstáculo. Leonardo sentiu o mundo girar. O que isso significava? Bia, o que você escondeu? A pergunta escapuliu de seus lábios, e nesse instante o olhar travado de Bia transmitiu um pedido silencioso de perdão. Com isso, enquanto a fúria da situação crescia, uma ideia avassaladora emergiu onde antes havia amor. A dúvida plantou uma semente de traição em seu coração. Você a tornou mais frágil e menos útil. Agora, se você não se afastar, perderá sua família para sempre. O homem completou, a risada entalada na garganta de Leonardo. O gelo no olhar de Bia cortava mais profundo do que qualquer palavra. Tudo o que acreditava agora balançava à beira do abismo. Nesse momento, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma figura conhecida, uma sombra tão inesperada que fez o coração de Leonardo parar. Era uma mulher que ele nunca esperaria ver, sua esposa, Ana, que ele acreditava estar morta. Ela estava ali na frente, com o olhar fixo em Bia, como se tudo fosse parte de um plano maior, de um jogo em que apenas elas conheciam as regras. O que você está fazendo aqui? Leonardo gritou. As palavras saíram como um grito de desespero. O mundo ao redor deles pareceu parar. O que isso significava? Eu não sou o que você pensa, Ana disse, sua voz suave, mas firme. Bia estava certa em se esconder. O que fizemos naquele laboratório, jogos com os quais ela não queria se envolver, são apenas a ponta do iceberg. A sala parecia girar novamente, e as luzes começaram a piscar. Ana, você está viva, mas como? Leonardo mal conseguia formar as palavras. O que anteriormente parecia um momento de reencontro se tornava uma revelação mortífera. Eu voltei para consertar o que Bia não conseguiu, ela respondeu,
a preocupação no tom da voz tornando-se visível. Mas agora, isso é maior do que ela ou eu. É sobre todos nós. Nesse momento, um dos homens avançou rapidamente, colocando uma arma na direção de Ana. Se você não parar, vai incentivar o que não pode ser desfeito. Esta é sua última chance, Bia. Ele gritou, apontando para Leonardo. O tempo parecia congelar. Leonardo olhou para Bia, depois para Ana. O luto que havia sentido pela perda de sua esposa agora se transformava em uma nova realidade, muito mais complexa, emaranhada em mentiras e segredos. O que será que ia acontecer agora? A sala estava transformada em um campo de batalha emocional. Bia tinha um olhar de desespero, mas também havia uma determinação. Se você acha que pode controlar isso, você está enganado. Ela gritou para o homem. E então tudo desabou. A arma disparou. Um grito ecoou. O corpo de Ana caiu no chão. E Leonardo entrou em choque. O que tinha acontecido? A dor em seu peito era como uma faca. A visão se turvava. O chão havia desaparecido. E a única coisa que restava era a certeza de que nada ia voltar a ser como antes. Bia estava gritando. E ele sabia que precisava agir, mas as perguntas que ressoavam em sua mente agora eram implacáveis. Que tipo de vida levariam daqui para frente? Que segredos ainda estavam escondidos? A verdade estava apenas começando a se desenrolar, e Leonardo realmente não sabia o que vinha a seguir. O grito de Bia ecoou pelo auditório, e o mundo de Leonardo desmoronou em 1000 pedaços. Ele olhou para o corpo de Ana estirado no chão, o pânico se alastrando como fogo em campo seco. A sala estava em caos, gritos de horror se misturando com a fumaça que envolvia o ambiente. O coração de Leonardo batia forte, como se quisesse rasgar o peito. Ele se voltou para Bia, mas a expressão de desespero dela era como um punhal cravado em sua alma. O que está acontecendo? Leonardo queria gritar, mas a pergunta ficou presa na garganta. As respostas, como sombras, pareciam se afastar a cada segundo. Os homens avançavam, a determinação em seus olhares. Você não vai escapar, Bia. Um deles gritou, com a fúria pulsando em sua voz. Mas Bia, agora com uma força que Leonardo nunca tinha visto, se impôs à frente dele. Chega! Eu não sou mais um experimento. Eu sou quem sou. O tom dela era poderoso, um grito de guerra, e as palavras cortaram o ar pesado. Leonardo queria acreditar, mas a dúvida se enraizava em seu peito. O que Bia realmente tinha escondido? O homem que havia disparado, o outro, uma sombra, agora olhava para Bia com um olhar que por um instante transpareceu algo além da crueldade, talvez medo. Você não sabe o que está dizendo. Eles vão vir atrás de você se continuar assim. A voz dele tremia. E então, em um movimento inesperado, Bia deu um passo à frente, como se estivesse se libertando de um peso que a prendia. Eu sei o que fiz, ela declarou, cada palavra carregando o peso de uma revelação. Eu fiz parte disso desde o começo, e não vou deixar que eles digam o que eu sou. No meio da confusão, o ar parecia mudar. As luzes do auditório estavam piscando, e a fumaça se misturava à tensão, criando um manto pesado, mas revelador. Leonardo deu um passo hesitante em direção a Bia. O que você está dizendo? As palavras saíram quase como um sussurro. Eu e você, nós, somos partes de um plano maior. Eu sou a chave para reverter o que aconteceu. As palavras dela o atordoaram. O que ela queria dizer? A verdade parecia se ocultar nas entrelinhas de suas falas. Uma trama complexa de ter escondido o que realmente era. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, uma explosão de luz invadiu o ambiente. Um grupo de pessoas entrou, vestidas de preto, com crachás brilhantes. A atmosfera estava prestes a mudar novamente. As figuras eram familiares, ligadas a uma força que eles nunca poderiam imaginar.
Os homens que queriam levar Bia ficaram paralisados, como se reconhecessem a autoridade de quem acabara de chegar. Parados, em nome da lei! Um deles gritou, a voz alta e cortante. Os homens que ameaçavam Bia hesitaram, parecendo perder o controle da situação. Leonardo olhou ao redor, confuso e espantado. O que estava acontecendo? E então, no meio desse tumulto, uma mulher se adiantou. Seus olhos eram um campo de batalha. Bia, você precisa saber a verdade. O experimento, ele não tinha tudo a ver com você. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? O medo e a determinação se cruzaram na expressão de Bia. Leonardo sentia a realidade se desvanecer. Você não era a única. Ana, ela estava viva e envolvida em tudo isso. A revelação foi como uma faca atravessando o coração de Leonardo. Ele olhou para o corpo sem vida de Ana, suas memórias agora misturadas em um emaranhado de mentiras. Bia piscou, os olhos se alargando em incredulidade. Como assim? Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Leonardo, ainda tremendo, lutou para processar a informação. Ele não apenas perdeu Ana, mas agora descobriria que ela estava oferecendo peças de um quebra-cabeça muito maior e mais sombrio. Você deve escolher, Bia. Você se junta a nós e tenta corrigir os erros do passado, ou você os enfrenta, com todas as consequências. A mulher falou, seu tom severo. E eu? O que eu sou nesse jogo? A voz de Leonardo saíra estridente, a confusão se transformando em desespero. A sala estava em suspense e, lentamente, cada olhar se virou para Bia. A decisão dela poderia desencadear não somente seu destino, mas o deles todos. Enquanto as tensões aumentavam, Bia, com uma determinação recém-descoberta, olhou para Leonardo. Eu tenho que fazer isso. Por você, por Sofia, para reverter tudo isso. Um último grito ressoou, mas a verdade estava prestes a se revelar. O que estava por vir seria sem precedente, e Leonardo só conseguia pensar em uma coisa. Estava tudo prestes a mudar novamente, e ele não sabia se conseguiria acompanhar. Bia sentiu que seu coração disparava. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. A verdade precisa vir à tona. Enquanto olhava para as figuras em preto que cercavam o auditório, ela percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Eu não posso ir. Não posso deixar que vocês levem Leonardo e Sofia. Sua voz, embora firme, tremia de emoções colidindo. O homem ameaçador diante dela sorriu, mas havia um toque de nervosismo em seus olhos. Você ainda pode se redimir, Bia. Mas essa escolha não será fácil, ele disse, avançando um passo. Os outros homens, agora visivelmente hesitantes, trocaram olhares entre si. O clima estava eletrificado. Leonardo se posicionou mais perto de Bia, segurando sua mão como se fosse a única âncora no mar revolto da incerteza. Não importa o que aconteceu antes, vamos descobrir isso juntos. A urgência na sua voz cortou o ar denso e cheio de fumaça, mas sua preocupação era visível. O passado de Bia estava prestes a ser revelado completamente, e ele não sabia se estava preparado para isso. Bia, uma voz cortou o ambiente. Era a mulher que tinha alertado sobre o perigo, agora também cercada pelos homens de preto. Você tem que decidir o que vai fazer. A pressão aumentava, enquanto o caos ao redor eles continuava. Com um olhar intenso, Bia respirou fundo, olhando nos olhos de Leonardo. A dor no seu peito era como uma ferida aberta, mas algo dentro dela se agitou. Eu não serei apenas o experimento. Eu sou mais do que isso. Ela fez uma pausa, como se quisesse que todos absorvessem suas palavras. Eu sou a chave para reverter tudo isso, e não posso permitir que outros sofram. A honestidade e a bravura dela
tocaram até mesmo os homens que estavam ali para capturá-la. A tensão dessa escolha era palpável. Leonardo apertou a mão dela. A preocupação em seu olhar refletia a luta interna que ambos enfrentavam. Eu confio em você, Bia. Faça o que você precisa fazer. Antes que qualquer um pudesse se mover, outra explosão de luz subitamente iluminou o auditório, e um grupo de pessoas entrou mais uma vez, agora parecendo mais poderosas com um semblante decidido. Nós viemos proteger Bia, gritou um dos novos membros, seus olhares penetrantes fazendo os homens hesitarem ainda mais. Saia da frente, você não sabe com quem está lidando. Um dos homens de preto gritou. Mas a presença do novo grupo parecia mudar a maré. O embate que se desenrolava gerava uma expectativa incontrolável. O que deveria ser um dia de celebração, agora se tornara uma batalha pelo futuro de todos. Bia, agora é a sua vez! A mulher à frente gritou, e o coração dela pulsava com esperança. As palavras da mulher ressoaram, e Bia ergueu a cabeça, cheia de coragem. O medo que a paralisava estava se dissipando. Eu sou mais do que um passado sombrio. Eu escolho o que sou agora. A determinação em sua voz se espalhou pelo auditório. Leonardo observava, cada palavra dela cada vez mais clara. Cada passo que ela dava o levava a crer que a luz poderia sim vencer a escuridão. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento, nada mais importava. Eles eram uma equipe, um só coração batendo em uníssono. A tensão acabou por explodir em um tumulto de vozes, e o ar estava cheio de energia. Precisamos agir agora, a nova líder gritou. E assim, enquanto a confusão aumentava, um movimento em massa se formou. Enquanto todos se preparavam para a ação, Bia olhou para Leonardo. A vulnerabilidade agora entrelaçada com esperança. Vamos juntos, disse ela. E com isso, uma nova conexão se solidificou. Eles eram mais fortes juntos, prontos para enfrentar qualquer adversidade. A batalha se desenrolava ao redor deles. Mas havia algo mais. Uma centelha de esperança para o futuro. Nada seria como antes, mas era o início de algo novo. E então, um grito cortou o ar. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. O futuro deles dependia da coragem que estavam prestes a demonstrar. E assim, enquanto o caos tomava conta do ambiente, aqueles que eram a verdadeira família encontraram força onde menos esperavam. Com essa reviravolta iminente, todos estavam prontos para a verdade que viria, mesmo que essa verdade pudesse finalmente unir ou separar para sempre. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar.